Crianças! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar a nossa história sobre Moisés e as pragas do Egito. Na aula passada, nós vimos que devido à desobediência de Faraó, Deus enviou terríveis pragas ao Egito. E antes de cada castigo, Moisés avisava Faraó, na esperança de que ele obedecesse a Deus. Mas ele não dava ouvidos. E toda a terra e todo o povo do Egito sofreram muito. Deus sabe todas as coisas, crianças. Ele já sabia que Faraó continuaria teimoso e desobediente. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse para mostrar o poder dele no Egito, para mostrar que ele é o único e verdadeiro Deus. Vamos conferir a nossa história? Nossa história está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, em Êxodo, nos capítulos 9 e 10. Eu vou ler para vocês o capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva. Vamos de novo? Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva. Êxodo 9, 1. Vamos à nossa história? E Deus mandou a quinta praga, doenças nos animais. O Senhor mandou Moisés dizer que se Faraó não deixasse o povo de Israel ir adorá-lo, os rebanhos, os animais do Egito morreriam no campo. Eram muitos animais, crianças. Cavalos, camelos, bois, ovelhas e muitos outros. E assim aconteceu. No dia seguinte, os animais do Egito adoeceram e morreram. Mas nenhum animal do povo de Israel morreu. Mesmo com um sinal tão forte, Faraó continuou com o coração duro e não deixou o povo ir. E Deus mandou outra praga, a sexta praga, tumores, feridas. Então o Senhor mandou Moisés e Arão pegarem cinza de um forno. Depois, na frente do Faraó, Moisés jogou a cinza para o ar. E a cinza se tornou um pó fino e caiu sobre as pessoas e os animais do Egito. Esse pó criou feridas na pele e os magos do Egito nem conseguiram ficar em pé, porque ficaram cobertos de feridas, assim como as pessoas e animais. Devia arder muito, mas mesmo com essas terríveis feridas, Faraó não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor já tinha avisado que aconteceria. E Deus mandou a sétima praga, chuvas de pedras. Faraó continuava desafiando o poder do único Deus verdadeiro. Por isso, Moisés avisou que os egípcios se escondessem em abrigos, pois Deus ia mandar uma chuva de pedras terrível, como nunca houve antes. Alguns acreditaram e recolheram seus servos e rebanhos. Mas outros não deram ouvidos e deixaram seus servos e rebanhos no campo. Então Moisés levantou o cajado para o céu e o Senhor mandou trovões, raios e chuva de pedras sem parar. Houve uma grande destruição e todos os que ficaram nos campos morreram. A tempestade não caiu onde viviam os israelitas. Desta vez, Faraó confessou que pecou pela sua teimosia e reconheceu que Deus era justo. Prometeu que deixaria o povo ir se o Senhor parasse a chuva de pedras. Moisés ergueu as mãos ao Senhor e imediatamente a tempestade parou. Mas Faraó mudou de ideia e voltou a pecar. Com o coração duro mais uma vez, não deixou o povo de Israel sair, como o Senhor tinha dito a Moisés. E Deus enviou a oitava praga, praga de gafanhotos. Mais uma vez, Moisés e Arão foram a Faraó
e disseram que se ele continuasse desobediente a Deus, nuvens de gafanhotos devorariam o restante das plantas, invadiriam as casas e palácios do Egito. Então, os servos de Faraó ficaram com medo e pediram que ele deixasse o povo ir oferecer culto ao Senhor. Afinal, o Egito estava completamente destruído. Mas Faraó disse que deixaria apenas os homens irem, mas as crianças não, de jeito nenhum. Então, Moisés levantou o cajado e o Senhor fez soprar um vento. Pela manhã, o vento trouxe uma quantidade tão grande de gafanhotos que cobriu toda a terra do Egito. Os gafanhotos destruíram todas as plantas verdes que tinham sobrado da chuva de pedras. Não sobrou nada. E o faraó confessou a Moisés que tinha pecado contra Deus e disse: "Me perdoem e orem ao seu Deus para me livrar desta morte." E o Senhor fez soprar um vento muito forte vindo do oeste que jogou os gafanhotos no Mar Vermelho. Não sobrou nenhum. Mas o coração do faraó endureceu e ele não deixou o povo de Israel sair. E Deus mandou a 9ª praga, a escuridão. O Senhor mandou e Moisés levantou a mão para o céu e por 3 dias ficou tudo escuro no Egito. Ninguém podia enxergar nada e por isso cada um ficou quietinho sem sair do seu lugar. Isso não aconteceu com os israelitas, só onde os egípcios moravam. Então Faraó decidiu deixar o povo ir, mas exigiu que os rebanhos de animais ficassem. Mas Moisés respondeu: "Temos que levar todos os animais, nenhum ficará aqui no Egito." Aí o faraó ficou muito bravo, mandou Moisés sair e desaparecer da frente dele. E Moisés se foi. Na aula de hoje, vimos que a teimosia e a desobediência de Faraó a Deus teve consequências terríveis sobre todo o seu povo, sua terra e seus animais. Muitos sofreram. Aprendemos como é importante darmos ouvidos e logo obedecermos à palavra do Senhor. Nos ensina também que a teimosia e desobediência traz muitos males a nós e a todos ao nosso redor. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a dar ouvidos à Tua palavra e logo obedecermos, mesmo quando for difícil. Em nome de Jesus, amém.